Somar forma na casa. Hoje, com Físico-Química 11º ano, vamos ver radiação eletromagnética e também a experiência de Hertz. Mas já sabem, antes disso, coloquem o gosto, partilhem estas informações com o vosso pessoal. É importante para esse pessoal e também para nós, para o YouTube e Facebook, distribuir esta informação por toda a gente. Vamos lá então. Quando Hertz iniciou o seu trabalho experimental, já conhecia o pensamento pioneiro do cientista James Maxwell. Em 1887 tudo mudou. Hertz constrói um oscilador feito a partir de esferas metálicas polidas, cada uma ligada a uma bobina de indução. Estas esferas estavam separadas ligeiramente e quando Hertz aplicava uma corrente elétrica às bobinas, surgiam faíscas no intervalo entre as esferas. Foi muito importante este trabalho, mas no entanto não era uma novidade para a altura. Todavia, Hertz pensou que as previsões de Maxwell estariam corretas, em que cada faísca emitia ondas eletromagnéticas. Para testar esta hipótese, Hertz construiu um pequeno receptor que consistia num fio metálico no fim do qual estariam em mais duas esferas, de novo afastadas ligeiramente. Este receptor foi colocado a vários metros de distância do oscilador. A partir desta experiência ocorreu a primeira transmissão e recepção de ondas eletromagnéticas em laboratório. Explique qual foi o pensamento pioneiro de James Maxwell. Ora bem, o pensamento pioneiro de James Maxwell foi unificar o campo elétrico e o campo magnético a partir de 4 equações. Refira por que razão a experiência de Hertz pode ser considerada uma das grandes ideias que moldaram o nosso mundo. Ora bem, Hertz conseguiu, a partir desta experiência, conseguiu desenvolver a tecnologia que veio depois permitir as comunicações a longas distâncias. Com esta montagem experimental, Hertz gera em laboratório ondas de rádio, micro-ondas, radiação infravermelha ou raio-x. Ondas de rádio. Hertz criou ondas de raio e conseguiu manipulá-las em termos laboratoriais. Pretende-se transmitir pela rádio um concerto ao vivo de uma cidade para todo o país. Justifica a razão porque é que é necessário converter as ondas sonoras em sinais eletromagnéticos. A razão é muito simples. É porque as ondas sonoras são fortemente atenuadas pelo ar, ao contrário das ondas eletromagnéticas. Então, para tal, as ondas portadoras, é necessário usar ondas rádio para ondas portadoras, ou como ondas portadoras, que assim conseguem transportar o sinal eletromagnético correspondente do sinal sonoro e não este sinal sonoro diretamente. Justifica a necessidade de usar uma onda portadora para transmitir o sinal eletromagnético correspondente ao concerto. Ora bem, o receptor filtra da onda da rádio portadora a informação eletromagnética correspondente ao concerto, que depois um altifalante transforma de novo em sinal sonoro. Considera as seguintes descrições de modulação de ondas: alteração da amplitude de onda de modo a que a envolvente tenha forma do sinal a transmitir e alteração da frequência da onda associando as frequências mais elevadas às amplitudes maiores do sinal a transmitir. Indica o nome de cada um dos tipos de modulação. Ora bem, a primeira é modulação em amplitude, através da amplitude, portanto AM, e a segunda é uma modulação a partir da frequência, portanto chama-se FM. Associa as ondas representadas ao tipo de modulação 1 ou 2, cá em baixo, não é? Pronto, e então temos que esta aqui será em FM, em frequência, e aqui será a modulação em amplitude. Vemos a amplitude aqui nos eixos dos... porque está aqui X escrito, mas é o eixo dos Y, ok? Que está a modulação em amplitude. E aqui temos a modulação em frequência, que a frequência vê-se nos eixos dos X, onde está o tempo, que a frequência diminui ou aumenta. As micro-ondas são utilizadas nas comunicações entre os satélites e os receptores terrestres, com antenas parabólicas. Estes sinais não são detectados pelos normais aparelhos de rádio. Descreve a diferença entre as ondas de rádio e as micro-ondas. Ora bem, as micro-ondas possuem maior frequência do que as ondas de rádio, logo conseguem transportar muito mais informação. Qual é a diferença entre as micro-ondas utilizadas nas comunicações e aquelas utilizadas nos fornos para cozinhar? Ora bem, as micro-ondas utilizadas na comunicação praticamente não são absorvidas pela atmosfera, ou seja, tem uma propagação retilínea, enquanto as micro-ondas dos fornos são utilizadas mesmo para ser absorvidas pelas moléculas de água dos alimentos. Para quê? Para os aquecer. Por que motivo são as micro-ondas utilizadas nos fornos muito mais perigosas
para as pessoas do que as outras. Por este mesmo motivo, né, de aumentar a temperatura. É que os tecidos conseguem absorver, tem uma grande porcentagem de água, obviamente, e conseguem absorver estas ondas, o que faz com que estes tecidos sejam cozidos. Rapaziada, tem aqui várias perguntas em termos teóricos, ok? Esta aula foi mais em termos teóricos, também porque a matéria assim o exige. Já sabem, partilhei esta informação com o pessoal. E pronto, e façam o gosto e partilhem com a malta, ok? Fiquem bem.